É claro que não é o meu caso, mas eu já ouvi falar que é horrível quando você manda mal em videogames. Mas eu é pior não entendo ainda que eu sou quando maravilhosa. o próprio jogo põe o dedo na sua ferida. Sim, há uma série de jogos que tiram sarro de você por mandar mal. Foda, de conquistas né? ofensivas a ajudas vergonhosas. Aqui estão alguns videogames que te zoam por ser ruim. Tá certo, mano. É ruim ter que ser zoado mesmo. Não tem alternativa. Eu gosto desse estilo de vídeo. Seu frangote. Essa eu conheço. Metal Gear Solid é uma franquia icônica famosa, né? conhecida pela sua ação de espionagem tática. O Joguei objetivo muito. do jogo é passar despercebido. Claro, você pode sair atirando pra todo lado, mas isso não é exatamente incentivado. Também não é a mais efetiva, né? Bem, de 2015, Tá, já não ouvi é falar exceção. assim. Mas o que acontece se um jogador for tão discreto quanto um elefante num santuário de gatos? Eu Se sou você assim, for eu não tenho muita terrivelmente paciência pra ir ruim e devagar. morrer 3 vezes seguidas, vai ter uma hora que o jogo vai oferecer uma pequena ajuda, embora seja uma ajuda incrivelmente humilhante. Eu te apresento o Chapéu de Galinha. Esse acessório é incrivelmente poderoso, mas ao custo de fazer você parecer um completo idiota. As primeiras 3 vezes que os inimigos avistam o jogador, eles são instantaneamente colocados pra dormir, garantindo 3 erros gratuitos antes que o chapéu desapareça. É um bom jeito de se contornar, mano. mano. Qualquer jogador que precise Ser usar o chapéu de facilzinho galinha pra qualquer um é ele conseguir próprio jogar, frangote. mas ele Isso vira é o frangote, mais próximo cara. que É uma qualquer boa desenvolvedor pode estratégia. chegar de simplesmente colocar o seu jogador sentado na frente dele e falar: melhor aí, né, novato? Get Mas good, o que mano, acontece get se good. mesmo com toda a ajuda do chapéu você continuar sendo ruim? Calma, pode ficar tranquilo. Vai Tem ser mais? oferecido pra você o chapéu de Tem pintinho. o pintinho Essa é uma versão também. super potente que o torna 100% invisível pra todos os inimigos do jogo. Sim, se você errar o suficiente, o jogo simplesmente decide que você é um caso perdido. Mas me conta que aí, humilhação. você já precisou usar os chapéus de galinha e pintinho pra Não completar conta não, defesa porque é campanha? vergonha. Confessa aí nos Vergonha comentários. se precisou, tá vergonhoso. Proibido perdedores. Na série Twisted Muito Metal, bom os Twisted Metal, jogadores inclusive. devem Nossa, enfrentar PlayStation inimigos 2 aqui, em ó, uma chablau, violenta velho. batalha de veículos épica. O último a ficar de pé ou dirigindo vence. Dado Que da quão hora. implacável esse tipo de jogo pode ser, não é surpreendente que ele não tenha tempo para um desempenho ruim. Mas quando eu digo pouco tempo, eu quero dizer absolutamente sem tempo, irmão. Vai por mim. Por quê? Assim como muitos jogos, Twisted Metal 2 de 1996 tem configurações de dificuldade. Alguém que esteja Normal, jogando pela primeira vez fácil pode muito e bem difícil. escolher o modo fácil. E com razão. Quando Mas você é estaria criança, você cometendo só um joga no grande erro. fácil, Depois não? de triunfar sobre o primeiro grande chefe do jogo, os jogadores que escolheram jogar no modo fácil provavelmente sentem que estão começando a pegar o jeito. Mas assim que eles estão se preparando para outra luta, Twisted Metal 2 prontamente mostra a eles essa tela. Perdedores não são permitidos a partir desse ponto. Nossa, nem preciso Otários, dizer que os não pode desenvolvedores passar daqui. aparentemente não têm muita consideração por quem joga no modo fácil. Sem E não era preconceito só com uma trollagem criança. amigável. Você literalmente não pode progredir sem aumentar a dificuldade. Os caras Se eu não botaram fosse esse o cara modo do incrível fácil em só todos pelo os meme, jogos né, já mano? feitos, eu poderia ter desligado meu Não console dá pra pra jogar sempre no naquele fácil. momento. Poder estelar. Até no Mario. Normalmente, a gente não associa os jogos do Mario com uma dificuldade de arrancar os cabelos. Mas pois é, vai o por Mario mim, é algumas dessas facinho. fases podem ser bem difíceis. O absolutamente Joguei muito Mario incrível Galaxy, Super zerei Mario várias Galaxy vezes. 2 não é exceção. Esse lançamento de 2010 traz dá o nosso vontade de personagem jogar. saltitando em vários planetas malucos em um esforço pra saudade alcançar de o jogar Bowser. Mario, Mas o que gente. acontece se o próprio Mario for esmagado muitas vezes? Bom, ele recebe uma visitinha da feiticeira cósmica. Ela oferece ao jogador uma ajuda. Uma E o jogador pequena pode assistir mãozinha. enquanto ela controla Mario e completa a fase Mano, pra ele. Fácil, eu né? joguei O Mario problema Galaxy é que você não 2 recebe uma estrela muitas dourada vezes, eu depois, nunca vi isso na que é minha o que vida. você precisa fazer pra Nunca vi progredir. isso na minha Não, vida, em vez cara. disso, você recebe uma estrela de bronze totalmente sem graça. Parece que tem cor de cocô, né? E ela é absolutamente inútil. Mas então, pra que serve? Bom, Ah, a mas pra feiticeira pessoa, cósmica tipo, ver como é que provavelmente passa deveria ser e uma maneira depois útil de mostrar voltar aos e passar de jogadores novo, com né? dificuldades como é que se passa de uma fase. Mas É na uma prática, reskin da parece Rosalina. que a Nintendo tá dando uma enorme risada às suas custas. Fica aí com a sua estrela de cocô, Mario. É claro que eu consegui a dourada na primeira vez. Óbvio, com certeza. Você é um gamer mesmo, então. Trapaceando. Se você é tão velho quanto eu, talvez tenha jogado Crash Bandicoot Joguei. Warped lá no primeiro PlayStation melhor em Crash Bandicoot, 1998. o melhor. Sabe, logo ali depois da extinção dos dinossauros. No jogo, a primeira batalha de chefe Tiny é contra Tiger, o regular grande. da série Tiny Tiger. Grande que Tiny desafia Tiger. Crash em uma arena de gladiadores diante de uma multidão que aplaude. Não a lembro batalha desse é jogo. simples o suficiente, mas a parte mais difícil envolve hordas de leões correndo pela arena. E se eles encostarem no Crash uma vez é o fim. Mas a gente tinha uma boa estratégia na época. Correndo para um dos
cantos da arena, os jogadores poderiam evitar todos os leões sem precisar demonstrar nenhuma habilidade. Tinha um furo ali no sistema. Pra mim. Saltamos pra 2017 e o Warped foi remasterizado como parte da Insane Trilogy. Os jogadores espertinhos como eu naturalmente tentaram trapacear de novo nessa batalha de chefes. E até era possível, mas tinha um problema. No momento que o jogador se esconde nesse canto, a multidão joga uma enorme quantidade de pedaços de queijo no Crash. Que legal. É uma referência ao termo teasing no inglês. Que legal, significa tipo trapacear pra vencer no videogame. Estratégia Ou seja, fácil, eles tá estão ligado? te humilhando. Teasing. Os desenvolvedores certamente ficaram sabendo dessa tática infame. Em que vez legal, de removê-la do jogo, maneiro. decidiram incluir uma animação extra que envergonha as pessoas por usá-la. Foram Seria bem engraçado se não tivesse nos chamando de péssimo. Vai, isso é legal. Isso é legal. Isso foi bem legal a ideia. Eu sabia que eu tinha feito tudo errado quando meu pai dizia que ele não estava bravo, apenas decepcionado. Então, nossa, eu acho que não tem nada pior do que escutar quando isso. Até o meu pai do videogame me passou essa mesma energia. No lançamento totalmente louco de 2004, nossa, eu nasci nesse ano. O jogador assume o papel de um pequeno alienígena verde que nossa, tem que eu nunca rolar ouvi falar de disso. coisas para construir uma estrela. É bem o jogo estranho, é bem bizonho, né, muito mano? divertido. O que não é tão divertido é o seu pai no jogo, o rei de todo o cosmo. Esse é o cara que ordenou que você rolasse essas bolas. E é melhor que você faça isso direito. Se você acabar perdendo no jogo, o papai espacial vai ter algumas coisas pra te dizer. Primeiro, ele vai lamentar que deveria ter pedido aos seus primos em vez de você. Nossa, então ele vai te dar o golpe de misericórdia com a seguinte frase: isso não é culpa sua, mas sim nossa por acreditarmos em você. Carai, nossa, que os videogames não humilhação. deveriam ser uma distração dos nossos fracassos? Pelo jeito não. Zombaria de Arkham. O Batman tem jogo Batman ainda, é um mano. dos Nunca caras mais vi mais nenhum durões jogo que do existem. Batman. Ele não parece ser o tipo que se magoa com palavras ofensivas. Já eu, por outro lado, sou definitivamente esse tipo de pessoa. Então imagina as lágrimas que eu derramei quando eu joguei a série de jogos do Batman Arkham. Toda vez que o jogador falha e o Batman bate as botas, a Bate tela de as Game botas. Over apresenta um dos seus inimigos zombando dele. Quer dizer, zombando de você, né? Legal. What lies on the ground is full of holes and gives off a slight burning smell. Quem será que é? Dependendo de onde você tá no jogo e qual inimigo você tá enfrentando, há uma série de provocações de game over. Mas eu achei uma mais genial deles mordaz que a pensarem outra. isso. Por um lado, essas são cenas muito legais, que eu acrescentam super ficaria bastante ao morrendo mundo pra e ver aos as personagens cenas. do jogo. Por outro lado, se você é tão sensível quanto eu, ser constantemente insultado por errar é desanimador. I knew it. You're nothing but a lightweight loser. Cara, tu não joga pra ser moça, feliz, eu tu não joga sou, pra não. ser O humilhado. Pelo verdadeiro amor de Batman Deus, não dá pra talvez ser não ruim fique num jogo desanimado mais. com algumas provocações. Mas eu nesse fico. caso aqui, eu sou o Batman e eu sou uma manteiga derretida. Mas os jogos do Arkham não são os únicos a usar esse truque. A clássica série de plataforma Jak and Daxter também não perde a chance de te dar uma bronca sempre que possível. Você joga como Jack, com o seu melhor amigo Dexter ao seu lado, Imaginei. pronto pra te zoar toda vez que você Ele errar. fez tão fofinho. You saw. You got your butt kicked. Quando os inimigos do Batman te insultam por falhar, eu até entendo. Agora o Dexter deveria ser o nosso melhor amigo. Que maneira de provocar, o papel hein? do melhor amigo é esse, mano. Da zoada. Fracasso da fashion. zoadela. Alguém lembra de Explosion Man, de 2009? Explosion É Man? um jogo de Nossa, que plataforma nome maluco, específico. estrelado por um cara que pode explodir à vontade. Em outras palavras, é tudo Bem que eu quero pequenininho num o jogo. boneco. Acontece que é bem desafiador, exigindo saltos precisos e um timing impecável pra vencer. É, Por esses causa negócios disso, de muitos que tem que jogadores levaram uma calcular certinho surra o várias pulo, vezes. sempre me dava Mas mal. se você aceitasse ajuda no jogo, as coisas ficavam bem mais irritantes. Imagina, você já tá ali tentando há horas. A cada tentativa, você chega bem perto do final da fase, mas falha exatamente no mesmo ponto. Você tá prestes a arrancar os cabelos de raiva. Então aparece um pop-up na tela. Você morreu demais. Agora você pode selecionar o caminho do covarde. Nunca, como se eu jamais. fosse escolher isso. Você ignora a opção, mas depois de mais meia hora de tentativas fracassadas e com a hora de dormir se aproximando, Aí tu você cede. acaba Aí cedendo. tu cede. Aceita a oferta e é recompensado com um salto de fase. Nada muito satisfatório, mas É uma pelo solução, menos mano, você pra pode não deixar continuar. o Bom, o cara jogo não frustrado. deixa você sair tão fácil assim. Pelo resto do jogo, você vai ter que ficar usando essa sainha de balé fofinha. tutu Então você é fofo, constantemente lembrado do seu Uma fracasso skin assim de absoluto graça. a cada maldito segundo. É pura humilhação. E se tiver duas Beleza, fases já que não entendi, passem, eu e sou aí? péssimo. Passa essa sainha pra cá que eu vou usar. Detenção.
É difícil imaginar que um jogo onde você joga como uma criança no internato possa ser divertido. Mas Bully, de 2006, no Brasil, não foi, conseguiu fazer isso. Você pode assistir às aulas, proteger nerds, conquistar a garota e sim, quebrar as regras e ser um valentão. Mas se você fizer o último, e convenhamos, você vai ser preciso ser muito discreto. Se for pego, você vai ser mandado pra detenção. É isso mesmo. Que maneira melhor de passar uma noite do que na detenção virtual. É um significa inferno. realizar tarefas tediosas, tipo remover neve ou cortar grama. Se você errar, vai ter que começar tudo de novo. E se conseguir, não ganhar nada em troca. Nossa, fascinante. Detenção, né? Você ganhar algo em troca ainda. Mais insultante por falhar que a gente já viu. Basicamente, tá dizendo que se você não é durão o suficiente pra vencer, você nem devia estar jogando. Claro, isso foi em 2006. Hoje em dia as pessoas jogam simulador de cortar grama por horas. Quem diria? Isso eu nunca entenderei, honestamente. Eurotruck... Eu adoro conquistas. A sensação de prazer quando aquela notificaçãozinha aparece é demais. É verdade. E os meus professores que falavam que eu nunca ia conquistar nada. Acalento mas nem na todas alma. as conquistas são criadas do mesmo jeito. Alguns desenvolvedores adoram zoar e dar conquistas por você ser péssimo. O jogo dos Simpsons de 2007 mas tá é os cheio Simpsons, de piadas né? É o humor sarcásticas dos às custas do Simpsons. jogador. Se você bater as botas 10 vezes, recebe essa conquista aqui. Além de uma descrição zombeteira que menospreza a sua clara falta de habilidade em jogos, ela te dá impressionantes 0 pontos de GameScore. Nossa! Eita, tem uma É zombaria só pra te humilhar semelhante, mesmo. um jogo bem menos divertido. 50 Cent Blood on the Sand Esse de eu nunca ouvi 2009. falar. Nessa obra de arte, você joga com o próprio 50 Cent. 50 e tem que Cent tem recuperar um crânio jogo? incrustado de diamantes de uns Oi? manos. Ou seja lá como é que um rapper ia falar Jesus, isso. Se é a o cara jogador dele. colocar o jogo no modo fácil e ainda assim conseguir morrer e transformar o 50 Cent numa moeda de 25 centavos, aí ele recebe essa conquista. Morreu que diz no não Easy. uma prova de balas. Uma Velho. referência ao título do jogo anterior, Bulletproof, Meu Deus, tem que mais de um significa jogo. a prova de balas. Do Mas 50 peraí, Cent. tem 2 jogos do 50 Cent. E mais uma vez é uma recompensa de 0 pontos de GameScore. Isso aí dá que faz pouco recompensa mais do de que mostrar zero sua incompetência. 0 pontos, Talvez é muito pior ruim. ainda, mostra pra todos os seus amigos que você tem jogado 50 Cent Blood on the Sand. Essa é a Mas pior até onde essas ofensa que tem, né, conquistas podem mano? ir? E se você jogou Pô, de é maneira complicado. competente e até zerou o jogo? Bom, se você optou por fazê-lo na dificuldade mais baixa de Star Wars The Force Unleashed 2, o jogo cospe na sua cara da maneira mais óbvia possível. Completar esse jogo de 2010 no modo Isso é mais fácil atual. dá aos jogadores a conquista É mais ou menos, Padawan. né? Agora, isso por si só não é tão ruim. O que faz isso se destacar é a imagem anexada. A sua recompensa é uma imagem Ninguém do Jar merece. Jar Binks dando Ninguém um joinha. merece. Jar Jar é um dos personagens Ninguém merece mais Jar Jar, não. impopulares Sai. imagináveis. Não. Conhecido por ser o bobalhão que deu todo o poder ao Imperador do Mal. Provavelmente não era o reconhecimento que você esperava, né? Se você quer respeito, vá jogar na dificuldade de um Jedi de verdade. A ajuda do capacete. O jogo de 2009 para Nintendo Wii, Nossa, Punch saudade Out, do é o Nintendo mais Wii. Eu próximo achava a que eu já tecnologia cheguei de pura. derrotar alguém numa luta. É que eu sou um cara pacífico, né? Mas pra quem nem consegue Muito vencer bom, uma muito luta bom, Punch Out, virtual, o inclusive. jogo dá uma ajudinha. Qualquer jogador que acabar perdendo incríveis 100 partidas Caralho, mas 100 recompensado com um partida é item foda. o capacete. Esse prêmio de consolação pode ser ativado antes de uma luta para reduzir todo o dano recebido, removendo grande parte do iria desafio do ativar jogo. pra Agora, me isso já facilitar é meu bem trabalho ali. embaraçoso por si. Mas fica pior. Esse capacete é idêntico ao usado pelo primeiro oponente do jogo. Tu vira o Glass tutorial, Joe. Se mano. você não deduziu isso, saiba que o Glass Joe é péssimo. E ele recebeu o capacete de um médico tão depois ruim de quanto sofrer o suas pior, próprias 100 entendeu? derrotas. Então não só o nosso jogador ganha essa ajudinha em resposta ao seu desempenho fraco, como também é comparado ao lutador mais patético de todo o jogo. Muita Caramba, humilhação. isso sim dói. Os dentes? Princesinha. Se eu tivesse que fazer um vídeo especificamente sobre os nomes de jogos mais estranhos, The Dishwasher Vampire Smile de 2011 provavelmente O estaria no Lava-louça topo da Sonhos lista. do Mas Vampiro. embora o nome seja Pera aí, estranho, cara. o jogo é incrível. Você controla um personagem conhecido apenas como Mas, The gente, eu acho que eu deveria ter Dishwasher e a jogado sua mais irmã videogame Yuki, na minha em vida. um contexto de batalha sombrio e violento. tem E nada a você ver com provavelmente lava-louça, vai né? ser espancado por hordas de zumbis fedorentos, que é bem difícil. Visualmente Quando parece muito você legal. inevitavelmente falha bastante, acaba desbloqueando o modo princesinha, um nível que fica ainda abaixo da dificuldade fácil. Nossa, Enquanto mais joga fácil nesse que o modo fácil. secreto, seu personagem recebe muito menos dano e causa muito mais. Tá. Até aqui, tudo padrão. O que não é padrão são as mudanças estéticas que o modo aplica. A tela é coberta por Fica um tudo tom rosa. vibrante de rosa, e coraçõezinhos flutuam por toda parte. Cara, isso mata completamente a vibe do jogo. E é óbvio que o jogo tá dizendo aqui, qualquer um que seja tão ruim a ponto de precisar jogar nesse modo, claramente não consegue lidar com o jogo de verdade, e precisa ser tratado como um bebê. E de
maneira bem histérica, desbloquear o modo vem com uma conquista intitulada Os Críticos de Jogos Ficarão Satisfeitos. Uma provocação à falta de habilidade de muitos jornalistas do setor. Perfeito. Pois é, não, Mas isso é realmente um negócio que me deixa algo putinho. assim. Ninja Gaiden Black, de 2005, estrelando o ninja Ryu Hayabusa, é um jogo bem desafiador, que leva os reflexos e a habilidade do jogador ao limite. Naturalmente, eu não me diverti muito. Se um jogador conseguir morrer 3 vezes logo na primeira fase, ele é confrontado com a pergunta: você escolhe abandonar o caminho do ninja? Se ele escolher sim e confirmar várias vezes que tem certeza absoluta, a fã número 1 de Ryu, Ayane, aparece. Ela lamenta ter superestimado muito seu herói e basicamente diz que vai assumir o controle. E isso desbloqueia a dificuldade mais fácil. Nossa, será que ele vai andar junto com ela? Ativo, a Ayane constantemente fornece ao jogador itens úteis, como essas faixas cor-de-rosa simplesmente fabulosas que aumentam o dano de Ryu. Além disso, os inimigos causam muito menos dano, e a Ayane deixa pequenas mensagens de apoio pro nosso herói por toda a parte. Tem mais uma coisa. Você abandonou o caminho do ninja, lembra? Agora você não passa de um cãozinho insignificante. Então alguém assim não merece o seu rosto na tela inicial, né? Não, a Ayane tem essa honra agora. Sinto muito, perdedor. Jogando Ninja, como você não vai ser mais. Quando se trata de videogames que zombam de você por escolher o modo fácil, é impossível não mencionar os lendários jogos de tiro da id Software. Tanto o Wolfenstein 3D quanto o Doom deixam claro o recado desde o momento que você inicia o jogo. Os modos de dificuldade mais baixos de Doom são intitulados Sou Jovem Demais Pra Morrer e Ei, não tão difícil. Doom no fácil quando eu era criança, foi ainda mais longe, com as suas dificuldades mais baixas chamadas de Não Me Machuque e Posso Jogar, Papai, sendo que esse último vem com uma imagem do protagonista BJ Blazkowicz com um chapéuzinho de bebê e uma chupeta. Que cara, isso é maravilhoso. As dificuldades mais altas, em comparação, tem nomes que em português seriam tipo Manda Vir e Eu Sou a Morte Encarnada. Portanto, a mensagem é clara. Escolha o difícil e seja venerado, ou escolha o fácil e seja implacavelmente ridicularizado por isso. Exatamente. Essas dificuldades são mantidas em vários lançamentos futuros das franquias. Então, se você for escolher qualquer uma delas, apenas lembre, não seja um bebê. Eu seria. Nossa, a minha jogabilidade é muito baixa. Gente, eu não tenho um dos principais pontos de venda de Middle-earth Shadow of Mordor capacidade, de 2014 é o seu revolucionário sistema de Nemesis. É também uma das maneiras mais engenhosas de uma desenvolvedora criar um sistema de jogo praticamente inteiro com o objetivo de te zoar. O conceito é simples. Se o jogador for derrotado por um dos muitos inimigos orcs do jogo, esse orc vai receber uma promoção. Ele se tornará mais forte, mais assustador e lendário entre seus pares. Afinal, ele foi o que finalmente te derrotou. Mas em Shadow of Mordor, o personagem do jogador, Talion, se fundiu com um espectro élfico chamado Celebrimbor. Isso significa que você pode ressuscitar após cada morte e voltar para se vingar do seu algoz. É um bom contraste com algo como o Dark Souls 2, o infame símbolo da dificuldade de videogames. Nesse jogo, em vez de o inimigo se tornar mais forte, o jogador se torna mais fraco a cada morte. Uma redução na saúde máxima. Não é exatamente uma zoação, mas ainda assim é uma mecânica punitiva, que é parte integrante do jogo. Agora, aquele orc que te derrotou em Shadow of Mordor, isso é outra história. Aquele orc vai lembrar de você. Eu lembro do Zoic ganhando título, mano. O que significa na prática é um Nêmesis. Alguém que te venceu e sabe disso. O seu Nêmesis frequentemente vai te desprezar, te zombar e te ridicularizar sempre que cruzar seu caminho. Especialmente se ele te vencer mais de uma vez. Eu já te matei antes, que arriada. Assim você vai ser constantemente lembrado de como falhou miseravelmente, fazendo com que você não queira nada mais do que acabar com aquele sorriso estúpido de orc. Claro, é irritante ser insultado por um desses caras, mas realmente adiciona a construção da história. Não tem nada mais satisfatório do que finalmente colocar as mãos no idiota que tá te atormentando e deixar ele conhecer o lado afiado da sua espada. Só pra não ter que escutar mais nada dele. Claro que eu tô falando de videogames. Insultos desbloqueáveis. Gostoso. O modo fácil. A essa altura você já viu que alguns jogos adoram te zoar por escolher. Mas tem um jogo que ainda consegue te zoar por isso sem nem mesmo ter um modo fácil. Como assim? Não Bom, entendi. deixa eu explicar. No implacável Devil May Cry 3, os jogadores a princípio só podem jogar o jogo na dificuldade normal. Mas se você morrer 3 vezes, vai ser saudado com uma pequena mensagem. O modo fácil agora tá disponível. 3 vezes, Parabéns. gente. Só 3 vezes todo mundo acho que desbloqueia.
escolher esse modo, vai receber uma mensagem que pergunta se você gostaria de escolher o automático ou não. Essa configuração basicamente executa combos complexos de botões para você. Então, em vez de apertar rapidamente um monte de botões diferentes em uma ordem específica, tudo que você precisa fazer é apertar apenas um. Mas Devil May Cry é literalmente sobre aprender a realizar combos estilosos nos inimigos. Então, ver o jogo ficar cansado e simplesmente se oferecer para fazer toda a sua principal mecânica de jogo para você, olha, é desanimador para dizer o mínimo. Quer você escolha o modo automático ou não, terminar o jogo no fácil recompensa os jogadores com essa bizarra tela final, que diz mais ou menos: ser uma história antecedente não significa que você possa ser um novato. É sério isso? O jogo acabou de me chamar de novato? Acho que sim, voltar lá jogando normal. Só o jogo é feito para ser jogado no mínimo na dificuldade normal. Se você falhar o suficiente, ele te dá uma colher de chá e te deixa jogar no modo fácil. Mas ele não vai te deixar esquecer disso. Pô, infelizmente o jogo da atualidade não faz isso, né, mano? O jogo da atualidade é tudo fácil. O grande lançamento de 2020, Final Fantasy VII Remake, conseguiu recriar e remixar com sucesso o já icônico original, melhor um dos jogos mais populares do PlayStation 4. Aqui. Mas tem uma parte do jogo que eu não gostei. A Casa do Inferno. Casa do Inferno. Não sabe, a Casa do Inferno é provavelmente o chefe mais difícil do jogo. E ele é uma casa incrível, bombástica e assustadora, que acontece em uma grande arena diante de uma multidão. Certamente eu joguei o controle longe algumas vezes durante as minhas primeiras tentativas, mas a dificuldade insana do chefe é só um ingrediente nessa torta de angústia. Essa luta de arena em particular conta com comentaristas que narram basicamente qualquer coisa que aconteça. Então cada vez que você erra, e vai por mim, você vai errar bastante, eles fazem questão de te lembrar disso. Isso é que é ser implicante. E o pessoal fica tiltado. O otário morreu ali, ó. Olha o otário. O otário morreu ali, ó. E fica difícil se concentrar na luta sem ficar sentindo que você tem a coordenação motora de um bebê. E aí agora, sim, vale vai errar ainda mais os no comentaristas não são tendenciosos. Se você jogar bem, eles vão te elogiar. Mas sejamos realistas. Muita gente jamais vai sair bem em uma batalha de chefe tão difícil. Então saber que eles poderiam te elogiar, mas você simplesmente não é bom o suficiente, só serve pra te irritar ainda mais. Ai, tio, tadinho. Bom, já fui zoado o suficiente por hoje. Qual dessas você achou a mais engraçada? Eu acho se você que pra conhece mim outras ainda que eu não falei aqui, uma das que eu mais gostei foi a lá da cabeça de galinha, sabe? Do frango. Eu acho que essa eu achei mais humilhante, assim, sabe? Tipo, tu não consegue ir lá e te dar um capacete de frango, cara. Ai, gente, eu só não entendi por que o João disse que esse vídeo, assim, era pra mim. Eu jogo super bem, Mas achei muito engraçado. É legal também ver como eles pensam nessas coisas, assim, que torna a experiência mais diferente. Claro, é uma humilhação? É, mas é engraçado. Bom, eu defendo os jogos no modo fácil, não porque eu jogo neles, mas porque eu tenho uma explicação muito técnica e nerdola pra isso, que não vou entrar aqui em detalhes, mas eu acho que a maioria desses jogos, enfim, são feitos pra criança também jogar, conseguir jogar, zerar, enfim. Então, eu sou contra, tá? Eu acho que tem que ter modo fácil, sim, pra ser mais acessível pra todo mundo jogar. É isso. O que eu mais achei interessante foi aquele do carinha que tu vai matando ele e ele vai falando, ah, já te matei antes. Esse aí eu acho mais legal, deixa mais atrativo o jogo, sabe? Bom, lição que tiramos hoje, né, guys? Aí fica a lição pra todo mundo: não jogue no fácil, sou incompetente. Melhore, só melhore.